Estamos de volta e o tema de hoje é violência obstétrica. Nós recebemos hoje a vereadora Juliana Cardoso, do PT, a obstetriz do SUS, a Glaucia Soares, que representa a Rede pela Humanização do Parto e do Nascimento, a REUNA, e a jornalista e criadora do site Mães de Peito, Giovana Balog. Bom, eu acho que não tem como a gente não falar sobre o projeto que tramita na LESP, na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, o projeto de lei da deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, que garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. Queria saber qual que é a visão das senhoras em relação a esse projeto de lei. Eu posso começar, porque a gente tem feito um movimento, né, justamente para conscientizar assim, os deputados sobre o impacto que isso pode ter tanto no sistema de saúde quanto na saúde das mulheres e dos bebês. A proposta dela é que as mulheres tenham esse direito de escolher, mesmo sem a indicação clínica, e que tenha uma placa nos hospitais falando para as mulheres sobre isso. Então, a partir de 39 semanas, se a mulher chegar no hospital e ver essa placa, ela pode falar, não, eu quero uma cesárea, e aí o hospital estaria obrigado a fazer essa cesariana, né? E o que a gente fala é que a gente já tem índices absurdos de cesariana, né? A gente está, como você mesmo colocou, como o segundo país em escala mundial com maior taxa de cesárea, né? E assim, como a gente vive essa cultura do parto normal como algo que é muito relacionado à dor e ao sofrimento, que muitas vezes tem as práticas inadequadas, então, como que a mulher pode escolher e ter, né? Isso incentivado, essa escolha incentivada, se ela não tem uma informação de quais são os riscos que ela está que ela está consentindo, né, em qualquer um das duas vias, né. A taxa de cesárea, ela é alta tanto na rede particular quanto na rede pública também? Não, Sim. Mas não tão alta, né? No SUS ela é mais baixa, a cesárea. Sim. No privado gira em torno de 80%, 85%, e no SUS em torno de 45%, mais ou menos, uma base. E a gente tem que ter em mente que se você aumenta o número de cesáreas, a gente também, assim como a gente tem mais cesáreas, a gente tem mais prematuridade. Então a gente vai, uma mulher que está com 39 semanas, não necessariamente ela está com 39 semanas de gestação, porque pode ter alterações ali na ultrassonografia. Então esse bebê pode estar com 36, 37, e aí esse bebê vai nascer prematuramente, ele vai ficar numa UTI. Então assim, são várias consequências. Essa mulher vai ficar mais tempo internada, esse bebê vai ficar mais tempo internado. Então assim, o leite demora para descer mais, a amamentação pode ter mais problema, então assim, é um efeito em cascata que pode surgir ali, né? O que a gente tem que buscar é parto mais respeitoso no SUS, a gente tem que buscar menos violência obstétrica no Brasil e não incentivar cada vez mais a cesárea, porque a gente está indo na contramão de todos os outros países que os índices de cesárea são bem menores. Bom, o CRM é um dos principais, né, articuladores que não querem que tenha partos humanizados na cidade e no estado, né? Aqui, para você ter uma ideia, na Câmara, a gente teve alguns projetos de lei que foram vinculados ou desde ter no quadro de funcionários públicos as obstetrizes, desde a gente ter na legislação casas de parto, porque a gente tinha uma na região de Sapopemba, e isso, quando a lei foi aprovada e sancionada, ela acabou tendo a possibilidade de abrir uma outra casa na região da Zona Sul, que chama Casa Ângela. E desde também da relação que teve com as doulas e juntando com a lei dos acompanhantes. Então, eles vieram assim, insistentemente dialogando com o presidente e alguns vereadores para que esse projeto não passassem na casa. Porque eles dão e colocam para dentro do serviço público, onde a gente pode legislar, a não entrada de tantas cesáreas. Então, enquanto o município, e olha que o estado é um dos locais que já estava avançado a relação das obstetrizes, né? Então, aqui no município não. Então, quer dizer, enquanto o estado de São Paulo já avança no projeto de lei, a gente chega com uma deputada que quer retroceder essas lutas históricas das mulheres e abrindo espaço, que é um projeto de fato para o CRM, né?
que sempre combate a relação. Então é um absurdo, é um projeto que está sendo muito falado e muito debatido, porque você dá o espaço para cesarianas, você coroa, né, aquilo que é no espaço público 45% que já tem e no espaço privado 80-85%. Isso significa que a gente não está cumprindo o que a organização que fala de 10 a 15% de cesáreas aqui no Brasil. Enfim, então é um retrocesso. Gravidez e parto não são doença, são processos naturais, né, da vida da mulher, assim. Então, por que você precisa de uma intervenção cirúrgica para um nascimento sem uma indicação clínica, sabe? Eu acho que a gente deveria muito refletir sobre isso, assim. Como está sendo esse atendimento para que as mulheres prefiram a intervenção cirúrgica do que o processo que o corpo delas está preparado, enfim, né? Porque essa é a forma natural de nascer. A cesariana, ela entra na história do parto para aquelas mulheres que realmente precisam, né? Então, acho que a questão é essa, assim, é uma inversão dessa autonomia da mulher que a gente fala. Porque né? no primeiro mundo você vê, até as princesas têm os seus bebês em casas de parto, né? E aqui em São Paulo, as nossas casas de parto têm vagas ociosas. Então, assim, alguma coisa ali está errada, né? A gente precisa olhar para isso, incentivar as mulheres a buscar essas casas de parto, quem tem uma gravidez de baixo risco, procurar, porque o atendimento lá é excelente, realmente, e tem vaga sobrando, né? A gente precisa ocupar esses espaços cada vez mais, mas só com informação mesmo, porque a gente tem esse preconceito, né, em relação às casas de parto, as pessoas têm medo, acham que não tem ambulância, que não tem estrutura, e não, é pelo contrário. O atendimento é muito humanizado e a gente tem que perder esse ranço das pessoas de achar que o parto humanizado é parir na cachoeira sem anestesia. Não é isso. O parto humanizado é onde a gente olha para aquela mulher individualmente e vê, interfere só quando realmente precisa, né, e atende cada parto unicamente, né, isso é muito importante. E um projeto como esse da deputada Janaína Pascoal envolve custos. O Estado está preparado para um tipo de medida como essa? O Estado, quando você tem tudo que é terceirizado, tudo que é para poder ter mais ganhos para determinados profissionais da rede, ela está preparada. Mas se é para poder manter ou ter casas de parto humanizado ou investir em centros de parto dentro dos próprios hospitais, né, como a gente tem o próprio Cachoeirinha, como a gente tem lá o Hospital Estadual de São Mateus, como onde a Glauce trabalha hoje, enfim. Então, nunca tem recurso, né? Mas por quê? Porque essa relação do dinheiro, né, de pagar, ela é muito presente, de fato, dentro dessa relação dos partos. E acho que também é importante falar um pouco da minha própria experiência, né? Eu tenho 2 filhos. A minha primeira filha, assim, eu não tinha ideia, né, do que seria o parto. Era o primeiro filho, a primeira filha, a primeira neta, bisneta, então tudo, né? Então, além da pressão familiar, que era impressionante, eu desde sempre queria ter um parto normal. Mas quando eu chego na rede, não, tem que fazer cesárea, porque o bebê, aí, na forma mais popular, já fez cocôzinho, e aí não pode, que não sei o que, não sei o que. Aí eu, né, assustadíssima, não, vamos embora, né? No meu segundo parto, do Luiz, eu fiz questão de fazer o meu plano de parto, porque aí eu já tinha o entendimento do que era. Mas eu que fui buscar as informações, não foi a rede, né, que me proporcionou isso. Então, para você ter uma ideia, eu já vereadora, não quis ter o meu parto normal no Hospital de São Mateus, porque lá já tem o CPN, né, um centro de parto normal. Só que dependendo da equipe de plantão, eles não me encaminhavam para lá, eles já iam diretamente para cesárea, porque tinha já um preconceito, né, eu não queria que evoluísse. Então eu saí lá da Zona Leste de onde moro e fui para o Hospital Cachoeirinha, que lá
eles tiveram todo o atendimento e eu tive o Luiz. Então, para você ter uma ideia, como a rede não tem essas informações. Então, o quanto é importante a gente buscar e entender e não ter medo. Porque quando você chega, a violência já começa aí. Por exemplo, vai ter um parto, vamos esperar o parto. Aí fala assim, olha, você fica aí e você não pode andar, você não pode nada, você só tem que ficar deitada. Aí a mulher está com dor, como que ela vai ficar deitada? E não é isso o parto. O parto você tem que ter liberdade, você tem que andar, porque o seu corpo está sendo preparado para receber o bebê. E para abrir, né, para poder, e aí as técnicas podem falar melhor. Ah, você não pode comer. E por que não pode comer? Porque eles já querem preparar para a cirurgia. Não, você tem que comer a hora que você quiser. Se você quiser tomar banho, você vai tomar banho. Se você quiser entrar na banheira, você vai na banheira. Se você quiser fazer massagem, você vai fazer a massagem. E isso é um parto, né? O respeito à mulher e ao bebê. Tá certo. A gente vai fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do nosso programa. Até já.